É nessa etapa que serão criados materiais de apoio à captação. Portanto, é hora de validar os projetos, as atividades e os orçamentos que foram definidos no planejamento estratégico da organização, para que fique claro o valor e a finalidade da captação. Nessa etapa, você vai levantar quais recursos a organização já possui e quais deverão ser captados. Você pode e deve usar todas as informações que coletou na etapa do diagnóstico e no planejamento estratégico da organização para construir materiais de apoio à captação como documento de suporte, cartas estratégicas, listas de prospecção e políticas de relacionamento com os parceiros. Comece revendo seu projeto executivo, pois um bom projeto executivo descreve o que você quer realizar com clareza. Então, vamos revisar agora os itens de seu projeto executivo. 1. Apresentação do problema. Título, descrição do proponente realizador, objetivo do projeto, justificativa, resultados esperados, público beneficiário principal. 2. Plano de trabalho, ações e atividades, metodologia, cronograma. 3. Recursos e orçamento, recursos materiais, humanos e financeiros, orçamento, cronograma de desembolso. 4. Avaliação e demonstração de resultados, monitoramento do processo, indicadores de resultado. Para ficar mais claro os recursos que você vai precisar, você pode criar uma planilha, começando por demonstrar seu objetivo geral e específico. Vamos a um exemplo. Supondo que é um projeto de combate à malária. Na primeira coluna, você pode colocar o objetivo geral, contribuir para a redução da malária. E na coluna seguinte, colocar a meta para o primeiro ano, reduzir o índice atual em 84%, evitando 1.125.000 novos casos. Como objetivo específico, você pode colocar também na primeira coluna, eliminar focos de criação de mosquitos. E na segunda coluna, como meta para o primeiro ano, 60 focos eliminados. Outro objetivo específico e meta pode ser realizar 111.000 tratamentos. Outra planilha para o plano de ação. Na primeira coluna, você coloca os objetivos, e nas seguintes, as ações e as atividades necessárias para atingir seu objetivo. Por exemplo, para o objetivo de eliminar focos de proliferação dos mosquitos, a ação de identificar os focos vai demandar como atividade fazer 1. Visitas domiciliares. 2. Pesquisa fotográfica de satélite. O passo seguinte é começar o cronograma, demonstrando assim o ritmo de trabalho, definindo o que vai ser feito nos primeiro, segundo ou terceiro meses. Esta planilha você poderá usar na hora de revisar seus orçamentos. Agora que você já tem clareza do que você quer realizar, é hora de saber o que você precisa. Quais serão suas atividades e suas ações? Que recursos serão necessários? Este é o momento de realizar a revisão do orçamento em relação aos recursos humanos, materiais e financeiros. Aproveitando o exemplo sobre o combate da malária, você pode continuar a planilha a partir da coluna das atividades. Para cada atividade, você pode criar colunas para especificar o profissional necessário, a pessoa responsável e quantas horas de trabalho. Por exemplo, em relação aos recursos humanos, a atividade visitas domiciliares serão feitas por um técnico em saúde pública. O responsável será o João, e este técnico trabalhará 8 horas diárias. Levantando agora os recursos materiais, você pode dar continuidade à planilha, mostrando que a mesma atividade das visitas domiciliares demanda 8 uniformes brancos com identificação da organização. E, para finalizar, veja como levantar os recursos financeiros e fazer a memória de cálculo. Memória de cálculo é a relação completa e detalhada de tipos de recursos necessários, especificação, quantidade e custo de cada item. Voltando à nossa planilha, veja como detalhar o item uniforme. Uma coluna com todos os itens, outras com as especificações, com quantidade, com o valor unitário e com o valor total de cada item. Veja o exemplo. Vai ser necessário 8 uniformes para a equipe, especificados como branco e bordado, com valor unitário de R$ 120 e o total de R$ 960. Esta memória de cálculo dá origem ao orçamento. Para esta etapa, atente-se aos seguintes lembretes. Apresente o valor total do projeto, quanto dinheiro é necessário e como ele é dividido. Construa primeiro a memória de cálculo, que depois é consolidada no orçamento com cronograma de desembolso. O próximo passo é pensar
Como se apresentar para um potencial parceiro? É hora de preparar o documento de suporte à captação. Atenção! Caso você queira criar suas próprias planilhas para o projeto executivo, disponibilizamos modelos para download no nosso site em materiais de apoio www.captamos.org.br. O documento de suporte à captação, ou Case Statement, é muito utilizado. É uma boa forma de constituir um documento base, onde você vai tirar seus folders de marketing, seus materiais mais densos e suas apresentações. O documento de suporte, Case Statement, é a expressão de uma causa ou uma justificativa clara do porquê as pessoas deveriam se envolver ou dar suporte à sua causa. Você pode consultar em nossa videoaula e material de apoio os detalhes sobre a construção deste documento. Acesse www.captamos.org.br. Vamos aprender agora como nos relacionar com os parceiros. Neste momento, é fundamental um bom relacionamento com os parceiros. E para isto, podemos que elaborar uma lista de prospecção, um plano de abordagem, um material de comunicação eficaz e definir claramente as contrapartidas. Para o sucesso na captação de recursos, é importante que a imagem e a reputação da organização sejam positivas, que as mensagens usadas sejam uniformes e que os materiais de comunicação apresentados tenham identidade e mensagens adequadas. Como fazer uma lista de prospecção? 1. Comece identificando os principais grupos de públicos de interesse da organização. Públicos com os quais a organização trabalha ou pode vir a trabalhar direto ou indiretamente, chamados de stakeholders. Um bom relacionamento com esses grupos é importante, pois minimamente eles podem tanto cobrar resultados como trazer benefícios à organização. 2. Identifique os temas de interesse desse público e, para organizar sua pesquisa, monte planilhas. Planilha sobre tipo de stakeholders. Na primeira coluna, coloque o tipo de público, por exemplo, parceiros comerciais. Na segunda, especificações desse público, supermercado, loja de material de escritório. Na terceira, coloque os nomes, por exemplo, mercearia tambor, papel tambor, etc. Planilha sobre área de atuação. Você pode aprofundar seu estudo, fazendo também uma planilha sobre áreas de atuação de sua organização para pesquisar potenciais apoiadores com interesse em investir nas áreas listadas. Por exemplo, coloque na primeira coluna as áreas de atuação de sua organização e na segunda coluna, enfoques para investimento. Se sua organização oferece cursos de panificação para jovens, com certeza terá como enfoque alimentos e adolescentes. Agora, pesquise empresas, fundações e outros públicos que têm interesse em investir nos temas listados. Atenção! Caso você queira criar sua própria planilha de prospecção, disponibilizamos modelos para download no nosso site em materiais de apoio www.captamos.org.br. Acredite, essas planilhas vão ajudá-lo a ampliar bastante sua lista de potenciais parceiros. Agora, vamos ver algo que fará toda a diferença na construção de um bom relacionamento com os parceiros. Contrapartidas. Pense nos seguintes questionamentos sobre as parcerias para depois criar na lista de contrapartidas. Quais são os objetivos de cada parceiro? O que cada um espera da parceria? O que cada parte agrega para a parceria? Essa lista deve conter ideias de coisas que podem ser oferecidas aos parceiros, atendendo suas expectativas sem onerar demasiadamente a instituição. Por exemplo, recibo de isenção fiscal, ter o nome de sua empresa no mural de doadores, direito de utilizar o logo da instituição para se divulgar, etc. Depois, com sua lista pronta, você pode distribuí-las em categorias de investimento. Por exemplo, recibo de isenção fiscal pode ser oferecido a todas as categorias de parceiros. Direito de utilizar o logo será oferecido só para os grandes parceiros. Cada categoria tem um benefício específico e, com isto, sua organização incentiva que o parceiro cresça na parceria. Conheça agora alguns títulos que podem ser dados a diferentes doadores, parceiros e suas particularidades. Benemérito. Parceiro com relações pessoais com diretoria e conselho. Parceiros que desenvolvam relevante contribuição. Doador. Pessoa, empresa que faz uma doação de recursos pontual à organização com uma visão do todo, e não de ações específicas. Investidor social. Pessoa, empresa que investe recursos em programas ou projetos específicos da organização. Patrocinador.
Pessoa, empresa que faz investimento em atividade cuja expectativa de retorno é visibilidade, geralmente relacionado a ações que permitam exposição da marca do incentivador, eventos, obras, etc. Apoiador institucional. Pessoa, empresa que disponibiliza conhecimento e credibilidade à organização. Vejam alguns exemplos de contrapartidas. Indivíduos, brinde e seminários. Fundações e agências nacionais e internacionais. Resultado e menção em relatório. Instituições religiosas. Relatório e prestação de contas. Governo. Relatórios e prestação de contas. Eventos especiais. Banners. Agradecimento no começo e fim. Press release para a imprensa. Existem vários recursos que estimulam e influenciam na manutenção das parcerias, tais como adesivos que mostrem suporte à causa, mídia, placas, diplomas, retrato e medalhas, menção aos doadores, seminários de temas do seu conhecimento, denominação de espaços físicos, brindes natalinos, relatórios e prestação de contas. Para concluirmos a etapa de suporte, vale lembrar que as doações podem ser de 3 tipos: financeiras, materiais e humanas. Doações financeiras: em dinheiro, ações de empresas. Doações materiais, também conhecidas como em espécie: computadores, softwares, livros. Recursos humanos, voluntários. Tenha em mente que todos os documentos gerados nesta etapa devem ser constantemente revisados e adequados às diferentes abordagens que serão feitas. Lembrando que você poderá consultar mais materiais e dicas em www.captamos.org.br ou www.quatroetapas.com.br.